meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo da coleção Fonte Viva de Emmanuel. Hoje, dia 18 de junho, esse estudo que geralmente realizamos às quartas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, na terça, né? Sejam todos bem-vindos. Aqui o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno, as amigas e amigos que já estão chegando, conectando conosco, a Romilda Martiniano aqui no Insta, a Luci Faria, boa noite. Aqui no Facebook, a Isabel Costa, a Aquilina Martinez Rara, boa noite. A Ercília Machado, a Zuleide Carvalho, muito boa noite. Sempre damos aqui uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam conectar conosco. A Silvia Guerra também aqui já, boa noite. A Edna Markovics, muito bem-vinda. Rogamos, como sempre, a proteção de mais alto, que nós todos estejamos amparados, inspirados e envolvidos pela paz dos bons espíritos amigos, que vêm até nós sob as ordens de Jesus, nos amparando, nos envolvendo a todos na sua santa paz. Que tenhamos uma noite de estudo proveitosa e possamos tirar mais lições para a nossa vida. Hoje nós vamos estudar mais uma lição do livro Vinha de Luz. Hoje vamos estudar a lição de número 49, cujo título é Exortados a Batalhar. Veja bem o título, né? Exortados a Batalhar. Já dá uma ideia, né, de que somos todos convocados ao trabalho, né, ao trabalho no bem, ao trabalho que vamos ver aí como que Emmanuel vai desenvolver os seus comentários a respeito dessa lição. Aqui nosso boa noite também a Rosane Vicenzi chegando, Dercy Barrios, Iranizo Catelli, muito bem-vindas, boa noite a todos, aos demais amigos e amigas que já estão aqui conosco também, a Conchita Bush, a Lu Alves de Araújo também já chegando, que legal, fico muito feliz. O amigo Edson Fukuta, um abraço, Edinho. Quem mais aqui também? A Odete Oliveira, muito boa noite. Verdade, né, Lu? Tem fases aí que não tem jeito, né? Dá uma ausentada, mas de vez em quando volta, né? Bem-vinda, viu? Vamos lá então, pessoal. Então, Vinha de Luz, lição 49. Exortados a batalhar. A Graça Barbosa também chegando, boa noite, Graça. E o Emmanuel, amigos, ele recorta um trechinho, um versículo da carta de Judas. Só que, prestemos atenção, essa carta aqui, assim como Paulo de Tarso escreveu muitas cartas, né? Nós sabemos que alguns dos apóstolos, como Pedro, Tiago, também escreveram. Mas esse Judas que está citado aqui, carta de Judas, não se refere ao apóstolo de Jesus, aquele que o traiu. Esse Judas, aqui está apenas Judas, né? Era um outro homem, era um seguidor de Jesus, que também era um discípulo, que trabalhou na divulgação da mensagem de Jesus, mas que não se refere a Judas, né, Iscariotes, que foi aquele quem traiu Jesus, é outro, tá bom? Só para esclarecer. E o versículo dessa carta de Judas diz assim:
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Olha só, amigos, um trechinho só, um versículo dessa carta que já apresenta aqui muitos detalhes importantes para a gente pensar a respeito. Logo no primeiro versículo, quer dizer, nesse versículo que vai ser analisado por Emmanuel, já nos sugere muitas reflexões. Precisa até de alguns esclarecimentos, com base na doutrina espírita. Primeiro que ele fala aqui, amigos, sobre a salvação, que ele escreve essa carta, que ele direcionou para aquele grupamento de cristãos, que eles mandavam cartas orientando. Então ele está dizendo àquelas pessoas que escreve sobre a salvação comum. Entendamos aqui a salvação de acordo com as luzes da doutrina espírita. Porque a palavra salvação foi entendida nos tempos mais antigos, no meio religioso, como aquela questão de se salvar da condenação eterna, de um inferno eterno. Então, entendia-se salvação para o espírito que estava livre desta condenação ao fogo eterno, do inferno. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que a salvação não é vista por nós desta forma. Salvação para nós espíritas é no sentido do espírito que desenvolve uma consciência mais pacificada, o espírito que desenvolve virtudes que o leva a crescer espiritualmente, o espírito que vai se afinando cada vez mais no cumprimento com as leis divinas. Dessa forma, ele se mantém numa posição de certa harmonia perante as leis de Deus. E isso representa uma salvação, uma libertação dos erros que amarram o espírito às coisas do mundo, uma salvação do apego às coisas materiais, uma salvação do círculo de reencarnações expiatórias, neste sentido então. E ele fala aqui também no sentido de batalhar pela fé. Entendamos aqui também a questão da fé, porque ele diz assim, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pode parecer estranho isso, parecer que a fé seria uma graça de Deus para com alguns de seus filhos. Deus teria concedido essa fé para os chamados santos, E a doutrina espírita vem nos dizer que a fé não é uma concessão divina. A fé é uma conquista de cada um de nós. Cada um de nós, no caminho da sua jornada, na sua longa jornada evolutiva, cada um de nós vai desenvolvendo esta fé em si mesmo. E a fé representa a nossa confiança em Deus, nosso Pai. Quanto mais confiamos em Deus, mais esta fé cresce em nós. Então a fé é conquista, E não no sentido de uma graça que Deus concede para alguns, que poderia parecer privilégio. Então a fé no sentido de que diante das lutas da vida, dos problemas que enfrentamos, quando a gente se mantém resignado, quando a gente se mantém tranquilo, por mais problemas que a vida apresente, a gente não se revolta, nós não nos desesperamos, é sinal que estamos conquistando essa fé tão importante, no sentido da confiança em Deus. Tudo bem até aqui? Aí nós vamos entrar nos comentários do Emmanuel. Por enquanto comentamos apenas o versículo, dessa carta de Judas, tá legal?
Deixa-me ver aqui se tem algum comentário. Boa noite a todos que chegaram aí nesse início de transmissão, né, desse estudo. Muito bem-vindos todos vocês. O Bruno Bronzato aqui também conosco, Najib Saba e tantas amigas e amigos aqui que foram chegando. Muito bem-vindos. A Zenaide de Assis Alexandre também chegando aqui. Muito bom. Agora nós vamos entrar nos comentários que Emmanuel faz. A Márcia Gasparini também, muito bom, bem-vinda. A Luísa Moreira, pequena, tudo bem, pequena? Um abraço, viu? Muito bem-vinda. Então, Edson coloca, Judas Tadeu, creio que seja esse, Edson, não vou afirmar 100%, mas creio que seja Judas Tadeu, que era um seguidor de Jesus, né? Se não me engano, tinha até uma ligação mais próxima ali com Jesus. Depois você dá uma pesquisada melhor aí, mas o que eu afirmei é que não se trata do apóstolo, né? Não se trata do Judas Iscariotes. Tá legal? Então vamos lá. Aí o Emmanuel começa dizendo assim: o cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Então aqui o Emmanuel começa a dar já a ideia daquele batalhar que está lá no começo, né, no título da mensagem. Então ele começa a explicar por que batalhar, por que trabalho é esse. Então ele começa dizendo que o cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que todos nós, né, o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Ou seja, a mensagem do Cristo nos propõe uma luta constante, luta no bom sentido, é lógico. O trabalho no bem, o esforço próprio de se melhorar em busca de nossa renovação, da nossa transformação moral. E aqui é importante entendermos, amigos, que o Evangelho de Jesus ele é dirigido a espíritos, a seres imortais. Não é dirigido no sentido de personalidades encarnadas. Por que eu estou dizendo isso? Se a pessoa que recebe a mensagem de Jesus a recebe como um ser muito preso às coisas da matéria, ele não vai compreender certos ensinos de Jesus, como por exemplo, amai os vossos inimigos. Uma pessoa muito materialista, muito apegada, que vive apenas para as coisas do mundo, como que ela vai entender isso? Amai os vossos inimigos? Ela vai achar um absurdo, né? Se alguém lhe bate na face direita, dê a outra. Perdoai 70 vezes 7. Como que vão entender isso? Vocês compreendem o que eu quero dizer? Jesus está dirigindo esses ensinos para seres que se reconhecem espíritos imortais, com visão de imortalidade. Aqueles que já sabem o que estão fazendo aqui na Terra. Porque, caso contrário, a mensagem de Jesus não faz muito sentido. Não vão compreender essa proposta do Cristo. Então o Emmanuel está dizendo que o cristianismo é o campo imenso para a gente desenvolver nosso potencial, desenvolvermos nossa renovação moral. Perdão. Aí ele diz assim: o sedento encontra nele, né, no cristianismo, o sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do pão eterno. Os cegos de entendimento recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Então vejam que bonito que o Emmanuel coloca isso. De alguma forma, amigos, todos nós somos necessitados dessa luz do Evangelho.
Então ele começa dizendo, o sedento, que a gente pode imaginar a pessoa sedenta de paz, sedenta de amor, né? Porque o amor é a nossa essência. Pensemos nisso, nós somos seres criados por Deus e a nossa essência é amor, porque nós somos uma partícula de Deus, nós somos uma centelha divina. Então, nós somos sedentos de amor mais puro, mais verdadeiro. E nós vamos encontrar essas fontes de água viva, como diz Emmanuel, se reportando a Jesus, na comunhão com Deus, com Jesus. Quanto mais a gente estreita os laços com o nosso Pai, com o Mestre Jesus, através da vivência dos ensinos dessas leis de amor, nós vamos encontrando, né, essa fonte de água viva. Porque é aquela água que Jesus disse que nós beberemos e nunca mais teremos sede. Essa água que nós beberemos dessa fonte dos ensinos das leis de Deus. Quando a gente se predispõe a aceitar esses ensinos do Cristo em nossa vida, é como se estivéssemos bebendo de uma fonte de água que matará a nossa sede, né? Não teremos mais sede. E ele diz, o faminto, que a gente pode imaginar, o faminto de justiça, encontra o eterno pão. Veja bem, o Emmanuel faz o simbolismo, né? No sentido desse pão que alimenta o corpo, mas como se fosse o alimento da alma. Porque não confundamos, nós temos necessidade de alimentar o corpo, mas também necessidade de alimentar a alma. Certa passagem, certa vez, conta o Evangelho, que Jesus conversava com aquela mulher no poço, né, a mulher samaritana, e Jesus conversava com ela e os discípulos foram até a cidade comprar algumas coisas para comer e chegaram, logo que eles chegaram trazendo alimentos, eles ofereceram a Jesus. E Jesus disse, né, aproveitando o ensejo para ensinar mais uma vez, Jesus disse que não queria, que ele tinha uma comida que eles não conheciam ainda. E Jesus diz, minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha que frase profunda essa de Jesus, difícil até de ser entendida. Minha comida é fazer a vontade do Pai. No sentido, ele está falando do Espírito, é lógico. Então ele está dizendo que o alimento dele espiritual era viver de acordo com as leis de amor do Criador. Quanto mais ele vivia de acordo com essas leis, mais se nutria espiritualmente. E é isso que nós devemos buscar. Por isso que o Emmanuel está falando aqui em sedento, em faminto, porque nós temos sede dessa vivência mais profunda no amor, né? De acordo com as leis divinas. E ele ainda fala também sobre os leprosos, né? Sobre os cegos. E ele fala, porque muitas vezes busquemos esse ensino para a nossa realidade. Quantas vezes nós estamos cegos diante da realidade espiritual, diante das verdades eternas? Nós muitas vezes nos apresentamos como cegos, como lepras da alma, né? Deformações que arrastamos. Então, ele está dizendo aqui, os cegos de entendimento recebem a visão do caminho. Ou seja, se nós estamos cegos ou se estamos leprosos, né, da alma, com a mensagem do Evangelho, encontraremos a cura, né, para as nossas enfermidades. Deixa-me ver aqui, a Edna Markovic está dizendo, é a água viva que nasce da fonte do conhecimento e do verdadeiro amor. Que bonito, muito legal, Edna. A amiga Selma Camargo também aqui hoje, boa noite. O Eduardo Reif, tudo bem, Eduardo? Boa noite, um abraço, meu amigo. Tudo bem até aqui, amigos?
E o Emmanuel então continua o seu comentário dizendo: todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. O Emmanuel escreve bonito, né? A gente poderia entender, todos nós estamos em busca da nossa redenção, né? Da nossa melhoria moral, da nossa transformação íntima, né? E nós recebemos, sabemos disso, muitas bênçãos de Deus em cada vez que a gente chega aqui à Terra para uma nova oportunidade reencarnatória. Recebemos muito da misericórdia e da bênção de Deus, facilitando-nos a tarefa da reencarnação. Uma bênção imensa que todos nós temos, que muitas vezes nem entendemos bem, é a bênção do esquecimento do passado. Porque imagine vocês se nós recordássemos tudo o que foi vivido nas reencarnações passadas, todos os desacertos, os conflitos, os problemas, como nós conseguiríamos conviver com aqueles que lembrássemos de todos os problemas que tivemos juntos. Então, primeira das grandes bênçãos de Deus, a misericórdia, é o esquecimento do passado. Recebemos muito também em Deus nos colocar justamente junto daqueles que mais necessitamos. A família ideal. Renascemos sempre no lar que mais necessitamos para o nosso progresso espiritual. Recebemos o amparo do nosso anjo da guarda. Imaginem, cada um de nós pode contar constantemente com o auxílio de um espírito elevado que vela por nós, que nos inspira, que nos defende do mal, que nos protege, que nos inspira no caminho do bem. Além de tantos espíritos amigos que estão juntos de nós a todo momento, recebemos recursos, como por exemplo a mediunidade, propiciando tarefa no bem, a inspiração do alto. Então são bênçãos imensas que se renovam a cada dia para o nosso êxito em cada nova oportunidade reencarnatória. E aí o Emmanuel diz, desde então, a partir do recebimento destas bênçãos, somos restaurados em nossas energias espirituais, ou seja, deveríamos nos fortalecer para o bom combate, nos erguermos a partir das nossas dificuldades, nos fortalecermos para as lutas de cada dia, para batalhar na causa do bem, mas nem sempre isso acontece. Apesar de tantas bênçãos em nossa vida, muitas vezes nós nos permitimos conduzir pelos caminhos da revolta, do desespero, do desânimo, quando deveríamos estar agradecendo a Deus, a Jesus, por tantas bênçãos, tantas oportunidades na vida. E ele diz, ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. Aqui fica muito clara a ideia de fé que o Emmanuel quer passar. Oficina generosa e ativa. Ou seja, é aquela ideia da fé que nós vamos batalhar para conquistá-la. A fé que se conquista através das experiências difíceis, mostrando nossa confiança. Jamais aquela fé que espera de braços cruzados, não, Deus vai resolver meu problema. É aquela fé que confia, mas que faz tudo o que está ao seu alcance para buscar condição melhor. Legal, Zuleide dizendo aqui, vou fazer o Evangelho, se der tempo continuarei assistindo depois. Legal, Zuleide, um abraço, viu? Bom Evangelho para vocês.
Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Bom, por enquanto está tranquilo. Aí o Emmanuel vai continuar dizendo: no serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Olha que interessante, né? O Emmanuel faz um alerta aqui para todos nós, porque ele está falando aqui a questão do repouso excessivo, porque a mensagem trata justamente do trabalho ativo, né? De batalhar pela fé, batalhar pela nossa conquista de elevação espiritual. Então ele fala aqui sobre esse repouso, porque é verdade isso. Quantas pessoas na Terra buscam esse repouso de forma excessiva? É lógico que o repouso é bom, é útil, é necessário, né? A gente precisa até tomar cuidado, porque às vezes, com disposição para o trabalho, a gente até excede no trabalho. E conforme diz o Livro dos Espíritos, o repouso também é uma lei de Deus, né? Desde lá os 10 mandamentos, que fala sobre a questão do sábado, que criaram uma polêmica, né? Que era o sábado dedicado para o Senhor. Então era no sentido de que reservássemos um tempo para um repouso, para cuidar mais dos interesses da alma. Pelo menos, né, tivéssemos um tempo reservado à busca de espiritualidade, né? Então, naquela época antiga, até os judeus criaram a polêmica, né, de não fazer nada no sábado, porque entenderam equivocadamente esse mandamento. Levaram muito ao pé da letra, que no sábado não se poderia fazer nada. E Jesus, para ensinar que eles estavam errados, Jesus fazia o quê? Ele fazia curas justamente no sábado, que era para mostrar a eles, conforme ele disse também, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque naquela época, e muitos até hoje, né, eles têm um dia como sagrado, não pode fazer nada naquele dia. Tem alguns irmãos ainda de algumas religiões que trazem ainda essa ideia lá do passado. Então aqui a gente deve entender, nós entendemos com a doutrina espírita, no sentido não dessa coisa absoluta, que naquele dia não se faz nada, não é isso. Mas que a gente tenha o bom senso de ter momentos dedicados ao repouso do corpo e nós nos voltemos mais à busca, né, de espiritualidade, como aqui estamos fazendo, um estudo. Enquanto o corpo repousa, nossa mente trabalha, né, no sentido da busca de entendimento, de conhecimentos. Mas o que acontece é que muitas pessoas hoje no mundo buscam esse repouso excessivo, né? Como é gostoso descansar, as pessoas às vezes exageram. Então querem apenas o lazer, tentam a todo custo, né, fugir até do trabalho, aí acaba sendo um problema. A gente poderia pensar, por exemplo, numa pessoa, até para a gente ver né, a situação diferente. Uma pessoa que tenha muitas posses materiais, né, muitos recursos financeiros, uma pessoa com uma fortuna, que poderia dizer, as minhas posses não me obrigam ao trabalho, eu não preciso trabalhar porque eu tenho a fortuna suficiente para a minha sobrevivência tranquila. Então vejam, mesmo neste caso, que até Kardec comenta isso também nesse sentido no Livro dos Espíritos, essa pessoa que tem muitos recursos materiais, né, uma posse de bens materiais, ela pode realmente não precisar trabalhar profissionalmente, mas ela é mais ainda
será mais ainda cobrada perante sua consciência e a lei divina, porque teria mais tempo para ser útil ao semelhante, entendendo que trabalho é toda ocupação útil. Então, no sentido de nós podemos fazer algo mesmo que não precisemos do trabalho profissional. De repente, um exemplo, a pessoa que está aposentada do trabalho profissional tem mais tempo ainda para se dedicar à causa do bem, de ser útil, de alguma forma compartilhar daquilo que tem possibilidade para auxiliar o semelhante. Então, o repouso é algo necessário, mas muito cuidado, né? Todos nós precisamos trabalhar no sentido da definição dos espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Ler um bom livro, fazer um estudo, dedicar-se de repente a favores, ajudar alguém de alguma forma, são coisas que nós nos colocamos à disposição do outro, estamos nos ocupando utilmente, né? O Edson comentou, né? E desencarnam assim no descanso em paz. Esse descanso em paz é um problema, né, Edson? Quantos que pensam, né, que desencarnou vai para o descanso eterno, né? Arnilda aqui conosco também, boa noite. E a Edna Markovics dizendo, se eu ficar rico um dia, no outro já fico pobre de novo. Pois é, né? Às vezes já vai compartilhando um pouco dos recursos, ou gasta muito, né? Tem os dois lados aí. Bom, aí o Emmanuel diz ainda, Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Legal, Edna, eu imaginei mesmo, ajudando, né? Porque tem aqueles que gastam desordenadamente, mas eu já imaginava que não era essa a sua fala aí, né? A Rosane está dizendo, e as vovós com os netos é uma luta também repleta de amor, né? Grande verdade. É uma dedicação muito amorosa mesmo, né? Bom, então, ele disse, Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Veja que interessante essa fala de Emmanuel, libertação do espírito humano. Por que libertação? Como que nós estávamos presos? Né? Libertar de quê? E ele está falando desde a manjedoura, ou seja, a partir da vinda de Jesus entre nós, ele começou esse trabalho para nos libertar de algo que nos escravizava. Essa é a maior função, né, da missão do Cristo. Trazer liberdade, que entenderam muito errado, né, quando Jesus veio. Então, libertar-nos do quê? Poderíamos pensar da cegueira espiritual, por exemplo. Quando Jesus veio, ele veio trazer luz à terra, a luz do esclarecimento dos seus ensinos, que ia nos libertar de cegueiras, de pontos de vistas equivocados, né? Jesus vinha abrir a nossa mente para as verdades divinas, libertar-nos dos apegos também do mal, que nos escraviza, a maldade e a sofrer tanto com as reencarnações dolorosas. Então, a partir da vinda de Jesus, ele foi nos oferecendo possibilidade de nos libertarmos, porque somos nós que fazemos o trabalho. Mas esse trabalho baseado naquilo que Jesus oferece. Jesus oferece a luz do entendimento, dos ensinos, para que assim nós, a partir do momento que decidimos seguir por esse caminho que o Cristo propõe, vamos nos libertando da escravidão dos sentidos, dos apegos, do sofrimento, da dor. Quanto mais a gente aceita a mensagem do Cristo em nossa vida, mais livres nos sentiremos. Por isso que ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse sentido, né?
Deixa eu ver aqui. A Celina comentando, né, que passou pelas duas provas da riqueza, né, e da pobreza e prefere o meio termo. É justamente, viu? Isso que a Celina coloca, eu também concordo totalmente. Pela experiência, né, que a gente vai tendo, um pouco mais de maturidade na vida, a gente vai entendendo que o melhor seria, né, o meio termo aí, nem muita escassez de recursos, nem recurso demais. Porque nos dois extremos nós ficamos sujeitos a nos comprometermos, né? Ou com a revolta, o desespero, a rebeldia da falta de recursos, ou com todos os excessos, os apegos, né? O egoísmo, a ganância com muitos recursos. Então, tendo ali o necessário, o valor, né? Tendo recursos que dá para viver uma vida simples, mas, né, que não nos falte o necessário, essa seria o ideal. Mas sabemos que nós enfrentamos, né, as provas diferentes para lidarmos com essas situações, para ver se aprendemos, né, a viver com muito ou com pouco. A gente precisa aprender isso. Se tivermos muito, temos que saber viver com isso, né? Pode ser que enfrentemos essa prova. E se tivermos pouco também, outra experiência que precisamos aprender a lidar com ela. A Graça está quietinha hoje, né? Está dizendo que está só observando. Tá bom, Graça, tudo bem, cada dia de um jeito, né? É bom também, assim, estar atenta aí, né? Mesmo que não comente, mas está absorvendo, né? Clorecido Carmo também, boa noite, viu? Lilico Miller aqui no Insta, bem-vindos. Aí o Emmanuel vai trazer os seus comentários finais, ele diz assim, deixa eu ver aqui, o Ailton está dizendo, como diz no interior só assuntando. É verdade, estou assuntando, né? Muito legal. Aí oi Rose, tudo bem? Bem-vinda, viu? Aí o Emmanuel vai dizer assim, não se equivoquem, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra. Um alerta muito importante a todos nós que somos aspirantes ao título de discípulos de Jesus. Creio que todos nós queremos ser um discípulo do Mestre, né? Então, com certeza, como diz Emmanuel, nós encontraremos, conforme ele diz aqui, encontraremos aquilo que mais buscamos, né? Essa comunhão com o alto, com Deus, com Jesus, mas se estivermos dispostos ao trabalho, ao bom combate. Porque Jesus nunca nos prometeu facilidades. Jesus não disse que aqueles que o seguissem encontrariam um caminho livre, tudo fácil. Por que ele veio, enfrentou as maiores dificuldades, foi condenado injustamente, não se revoltou, perdoou a todos nós, os ingratos, que o crucificamos? Por que ele deixou essa lição de sacrifício, de amor tão alto assim? Para nos ensinar o caminho. Porque o cristão que compreende a mensagem de Jesus, neste mundo ainda atrasado como a terra, precisa estar ciente que vai se predispor ao sacrifício, vai precisar renunciar muitas vezes, vai precisar uma dose de sacrifício extra em favor do próximo. Então, esse é o caminho com Jesus, aceitar as lutas, as dificuldades, os problemas, e mesmo assim seguirmos confiantes. Porque vejam, amigos,
Quando nós somos agredidos, ofendidos, né, entre aspas, injustiçados por alguém, o que Jesus espera de nós é o perdão. Essa é uma forma de sacrifício, porque é difícil para nós perdoarmos, mas esse é o caminho do cristão que quer seguir com Jesus. A pessoa comum não perdoa, muitas vezes se vinga, mas nós que aprendemos a mensagem do Cristo, se queremos seguir com Ele, é no caminho do perdão, da tolerância, da compreensão, né? Amai os vossos inimigos. É proposta para nós que queremos ser seus discípulos. Antes de encerrar, deixa eu ver aqui, parece que teve mais algum comentário. A Ruth Diogo, tudo bem, Ruth? Está dizendo aqui, minha avó dizia, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Cresceu ouvindo isso. Que bonito, né? Esses ditados antigos, né, dos mais idosos sempre nos ensinam muito, né? Difícil, né, Rocilda? Mas é o caminho com Jesus, né? A gente precisa aprender a colocar em prática isso. O Ailton está dizendo, Jesus dizia viver no mundo sem pertencer ao mundo. Achei muito linda essa frase. Pois é justamente isso, né? O Ailton comentou, eu me lembrei de outra fala de Jesus também, Ailton, que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito diferente de eu venci no mundo. Porque vencer no mundo é quem conquista títulos, fama, prestígio, glória, poder, fortuna. Esses vencem no mundo. Agora Jesus disse, eu venci o mundo. Ou seja, passar pelo mundo sem se escravizar às paixões, sem se deixar submeter a tudo aquilo que a matéria exerce de influência sobre nós. É vencermos a nós mesmos, vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e nós somos convidados a vencer o mundo também, né? A Romilda está dizendo aqui no Insta, aceitar aquela família difícil com paciência e entender que estamos aqui para evoluirmos como pessoas. Isso mesmo, é bem isso, né, Romilda? A família difícil não é por acaso, né? Se temos família difícil, que todos nós em geral temos um que outro familiar, é no sentido de que aí está, né, nossa maior dificuldade, nossa maior necessidade de entendimento, de convivência, que aproveitemos essas oportunidades, né? Legal, a Edna está dizendo que, graças a Deus, aos poucos está conseguindo perdoar. Que bom, né? A Cleusa Bueno, tudo bem, Cleusa? Inês Davanzo. A Rosane está dizendo, lutas diárias, bem isso, lutas diárias, é isso mesmo, né? Todos os dias as lutas se renovam como oportunidades benditas do nosso aprendizado, do nosso fortalecimento. E o Emmanuel encerra a mensagem dizendo, então é uma frase longa, né, que eu cortei aqui em duas etapas, porque ele estava dizendo que, ele disse assim, né, receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante, o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Então, ele deixa muito claro, nós vamos conseguir alcançar essa elevação espiritual através dos ásperos testemunhos, renúncia e sacrifício, como dissemos. Não vai ser fácil. Não vai ser porque nós dizemos, eu confio em Deus, eu amo Jesus. Não adianta dizer isso.
é preciso colocar os ensinos dele na nossa vida. Enquanto não testemunharmos a nossa fé através dos exemplos cristãos, através da nossa vivência no bem, conforme o Cristo nos ensinou, enquanto não fizermos isso, não estaremos conquistando elevação espiritual. Ele está dizendo bem claro, ásperos testemunhos, é cobrar, nós somos submetidos a esses testemunhos. Lutas constantes, principalmente, amigos, essa maior luta que enfrentamos é conosco. Quando a gente fala em luta, que não estamos referindo a lutar com outra pessoa, é lutar contra inimigos da nossa paz, que diz também Emmanuel, estão ocultos dentro do próprio eu. Olha que bonito que ele diz isso. Ele diz que nós temos inimigos em nós, que nos impedem de conquistar a verdadeira paz em Jesus, que são egoísmo, orgulho, intemperança. Tudo aquilo que nós carregamos de ruim em nós, que nos impedem de vivermos mais ligados a Jesus, a Deus nosso Pai. E ele diz, aprendermos a viver como espíritos imortais que somos. Esse é o desafio maior. Nós estamos aqui no mundo, encarnados, mas para vivermos como espíritos. E viver como espírito é atribuir valor às coisas da alma, maior do que as coisas do corpo. E a gente inverte muitas vezes. A gente vive mais para as coisas da matéria do que para as coisas da alma. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Para que a gente possa, um dia, tomar posse da vida imortal. Olha que bonito isso. Vocês já pararam para pensar, amigos, a maravilha de vida de um espírito na condição de Jesus, que vive junto de Deus? Já conseguiram parar e pensar sobre isso? Um espírito que comunga com o Pai, que tem uma ligação estreita com Deus, que já aprendeu a fazer a vontade do Pai. Aqueles que Jesus disse são filhos de Deus honrosamente, que são aqueles pacificadores, quando Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esses espíritos que quando encarnam-se na terra, mostram essa ligação mais alta com Deus, vivem por amor a todos. Então é isso que nos aguarda, que um dia nós consigamos também vencer a tudo aquilo que nos impede dessa ligação maior com o amor de Deus, né, com as suas leis tão maravilhosas criadas para a nossa felicidade. E assim nós encerramos nosso estudo de hoje, lembrando que hoje, né, eventualmente foi na terça-feira, esse estudo é realizado nas quartas-feiras. Fizemos hoje porque amanhã eu tenho um compromisso, não poderia ser amanhã, tá? E agradeço a presença de todos aqui, o Diogo Guinho aqui também, tudo bem, Diogo? Um abração. A Celina lembrando uma frase muito bela de Paulo, né? Um dia nós também poderemos dizê-la para nós mesmos, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Muito bela, né? A Graça Barbosa, muito obrigado, muito bom, né, Graça? A Edna Markovic dizendo, teoricamente é tudo fácil, mas colocarmos em prática são nossos desafios. É isso, é difícil. Mas a gente precisa, né, Edna e amigos, a gente precisa ir se conscientizando daquilo que é a nossa proposta maior de vida, para que a gente não se acomode com a nossa forma de ser, penso eu. Porque às vezes a gente pensa, eu não consigo, deixa assim, tá bom, né? É um comodismo, a gente vai, como a gente diz, empurrando com a barriga. Eu penso que a gente precisa se esforçar para alcançar aquilo que já entendemos que é o melhor para nós, né? Por isso esses estudos que repetem sempre,
esses ensinos para nos ajudar nessa busca. A Inês Davanzo dizendo, todo momento é oportunidade de melhorarmos, que tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir. É isso mesmo, muito bom, Inês. O que mais aqui? Obrigado, Edna, Vera, a Gorete, muito obrigado. A Rosânia, Clorici. O Ailton está dizendo, a gente queria mais, que bom, né? A Ercília Machado, agradeço, Deise Florencio, Conchita, deixando aqui bom descanso a todos, a Zenaide, Rocilda e tantos amigos aqui, a Mônica Rovigatti, tudo bem, Mônica? Dizendo que chegou agora, mas vai ver depois, né? Muito bom. Bom que fica gravado. Lembrando sempre, amigos, que eu deixo esses vídeos em meu canal no YouTube também. Eu acho que o YouTube é melhor para ver do que no Face. Porque quando a gente vê um vídeo e precisa interromper, no Face ele volta no início. E no YouTube ele para justamente onde você deixou ali e te mostra. Quando você volta justamente naquele ponto que parou. Então aqueles que quiserem, né, também buscarem no meu canal, é Paulo Eduardo Sampaio, no YouTube. Tem todos os estudos que realizamos aqui online. Tem outros estudos, tem o estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem estudo do livro Nosso Lar, né, que estamos fazendo, do Evangelho de Mateus, além de algumas palestras, fica sempre aí o convite. A Lázaro Oliveira, Roberto Júnior, boa noite. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece final, a Luci Faria aqui no Insta, né? Convido vocês, aqueles que quiserem, aguardar mais um minutinho para a gente fazer a nossa prece final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja, pois Teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por mais esta noite de estudos. Estamos aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus, recebendo tanto amparo do alto. Que Deus permita que um bom espírito amigo visite os nossos lares, fluidificando as águas que aguardam, que nos ofereçam possibilidades de reconforto, de paz, de forças novas. Que Deus abençoe todos aqueles lares que enfrentam dificuldades maiores, provas mais ásperas, expiações duras. Que os bons espíritos amigos estejam por toda parte, socorrendo, aliviando, inspirando a todos que necessitam. Muito obrigado, Jesus, nosso Mestre, por mais este encontro de estudo, de aprendizado, de confraternização. Que nós possamos nos despedir em paz, tenhamos uma noite abençoada e que esses ensinos de hoje possam nos ajudar um pouquinho mais na compreensão das leis de Deus, no entendimento da vida e na busca de uma vivência mais voltada para o Teu Evangelho de luz. Que assim seja. Obrigado, Silvia, muito bom, né? Obrigado, amigos e amigas, que alegria mais esta noite aqui juntos. Agradeço muito a compreensão de vocês por essas trocas, às vezes de dias, né? Às vezes não consigo realizar o estudo no dia combinado, mas agradeço muito.
Então assim a gente vai se despedindo, fica aí o convite para o próximo estudo, que infelizmente também acho que vou precisar trocar a data, o estudo da próxima segunda, eu creio que vou precisar fazê-lo no domingo, mas eu vou divulgar depois nas redes sociais aí, tá bom? O estudo do livro Nosso Lar, eu creio que precisará ser no domingo próximo, mas divulgarei melhor ainda, tá bom? Muito obrigado pela companhia, pela presença de todos. Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe seu lar, sua família. A Gorete dizendo que gosta quando é domingo. Então, tem isso, né? Para algumas pessoas pode ser que o domingo seja um dia melhor, né? Eu planejei na segunda porque domingo é um dia que eu tenho mais compromisso. Mas pensemos aí também no caso, quem sabe, né? Levar o estudo aí para o domingo, mais à frente, vamos ver, a gente vai conversando. Então, fiquem com Deus, meu abraço fraterno a todos, até o nosso próximo encontro. Muita paz.